Olá, alunos. Olá, família. Hoje a nossa aula é de matemática. Vamos estudar o assunto regiões planas, também conhecido como figuras planas. Vamos lá? Então, vamos conhecer, saber o que são regiões planas. As regiões planas é apenas um contorno de uma figura geométrica. Ela não tem nada dentro, não tem profundidade, volume, peso, é só um contorno. Esses contornos podem ser circular ou com lados retos. Então, as regiões planas ou figuras planas, elas são simplesmente só aquele contorno da figura. Ele não tem uma profundidade, não tem volume, não tem essas características, como por exemplo os corpos redondos. Se você pegar um corpo redondo e colocar em cima de uma superfície plana, como em cima de uma mesa, em cima de uma folha, você vai observar que ela não vai se encaixar naquele plano. Já as regiões planas, ela tem essa característica. Então, se você colocar em cima da superfície plana, elas ficam retinha na superfície, tá? Então, como elas são regiões planas, ela só pode ser colocada em uma região plana, como uma parede, uma folha de papel ou uma superfície de uma mesa, e entre outras superfícies que sejam planas, tá? Então, continuando. Então, aqui dois exemplos de regiões planas. O círculo, então observe que ela é um contorno circular, tá? Então, ela é um objeto, uma região plana muito conhecida no nosso dia a dia. O quadrado, observe que ele tem os seus contornos retos, é um exemplo de região plana com contornos retos. Vamos ver alguns exemplos de regiões planas. Vocês conhecem essa figura geométrica, essa região plana? É o quadrado. Então, o quadrado é uma região plana de lados todos retos. Temos também o círculo. Nesse caso, o círculo é uma região plana de contornos circulares. Temos também o retângulo. O retângulo é uma região plana de lados retos. Ele tem dois pares de lados iguais. Esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. São dois pares de lados que são iguais. Temos também o triângulo, que é uma figura geométrica que tem três lados. Ele é uma região plana também. Temos também o losango, tá? Ele tem todos os lados iguais, também é uma região plana. E muitas outras formas geométricas que nós temos que são exemplos de regiões planas. Vamos lá conhecer alguns exemplos, alguns objetos que dão a ideia de regiões planas que encontramos no nosso dia a dia. Nós temos as cédulas, o nosso dinheiro, ele é um exemplo de região plana. Se você pegar uma cédula e colocar na superfície plana, você vai ver que ela vai ficar retinha. Nós temos o CD, é um exemplo de região plana. As placas de trânsito são exemplos de regiões planas. As pipas são exemplos de regiões planas. Aqui nós temos uma face do dado. Cada uma das faces do dado ela é uma região plana, ok? Então, muitas outras coisas no dia a dia. Imagine, localize na casa de vocês objetos que têm região planas. Então, localize, que com certeza você vai encontrar muitos objetos, muitas coisas no seu dia a dia, dentro da sua casa, que são exemplo de objetos que dão a ideia de região planas. Agora vamos resolver esse problemazinho. Pense aí, reflita. Quais dos objetos das fotos abaixo você acha que dão a ideia de uma região plana? E aí, qual desses objetos que se você for colocar ele no plano, numa superfície plana, vai ficar retinha em cima? As cédulas de R$ 10, a bola, bandeirinhas de festa, círculo, caixa de sapato. Qual delas são exemplos de regiões planas? Já pensou? Então vamos lá. A cédula de R$ 10 é um exemplo de região plana, como você está observando. Tem contornos retos, né?
e ela não tem profundidade, não tem volume e não tem uma espessura, como por exemplo a bola. Se você colocar a bola num plano, ela não vai ficar todo no plano, né? Ela vai estar ocupando espaço. Então, temos também as bandeirinhas de festa, são exemplo de regiões planas. Temos também o círculo, que é um exemplo de região plana com contornos circulares. A caixa de sapato, ela não é uma região plana. As suas faces, elas são planas, como você observa, mas todo esse objeto, ela não é uma região plana, porque observe, se você colocar na superfície plana, ela fica ocupando espaço ainda. Tá? A mesma coisa acontece com a bola de futebol. Então, se você colocar na superfície plana, ela vai estar ocupando espaço, ela não vai ficar toda no plano, ok? Espero que tenha entendido. Então, chegou a hora de resolver suas tarefas. Se você esqueceu de alguma coisa, retorne ao início do vídeo, rever o vídeo novamente. Então, você vai aí em casa pegar seu livro de matemática, abra seu livro nas páginas 66 e 67 e observe a imagem de abertura da unidade 3 e responda o que se pede nesta página dessa unidade. Você vai observar as fotos dessa unidade e vai responder as perguntinhas que tem nessa mesma página. Faça também as atividades das páginas 68 a 70 sobre esse assunto que foi repassado aqui no vídeo sobre regiões planas. Este é o início do capítulo 3, regiões planas e seus contornos. Você vai responder essas perguntinhas, esses 3 pontinhos que tem no canto inferior da unidade. Após, você vai resolver essas perguntinhas da página 68, né? Você vai analisar as cenas das páginas de abertura desta unidade e você vai conversar, no caso, como nós não estamos na sala de aula, estamos estudando em casa, você vai conversar com seus pais e vai responder esses balãozinhos, essas perguntas, né? O primeiro balãozinho pergunta: cada pipa dá uma ideia de sólido geométrico ou de região plana? Aí você vai dizer se é um sólido geométrico ou se é uma região plana. Qual é, qual é qual é a cor da pipa que tem a forma triangular? Você vai lá localizar lá na imagem qual é a pipa que tem uma forma triangular e vai dizer qual é a cor, se é azul, se é vermelha, se é rosa. Aí depois tem uma outra pergunta: em que forma tem a pipa verde? Você vai dizer se é a forma de um quadrado, se é de um círculo, se é de um retângulo, se é de um paralelepípedo. Você vai dizer qual é a forma geométrica que tem. São 2 perguntinhas. Qual é a cor da pipa que, ao contornarmos o desenho dela, obtemos a figura ao lado? Está aqui a figura. Qual é a pipa que, se você contornar ela, fazer o contorno, as linhas, aí dá esse formato? Observe qual é a pipa que tem o formato dessa figura geométrica aqui, que é um hexágono. E a pergunta dessa garotinha aqui: todas as pipas têm a mesma forma? Você vai observar cada uma. Se sim, você vai escrever sim. Se não, responde não. Converse com os colegas sobre mais estas questões. Você vai conversar com seus familiares aí. Tá? Um dado nos dá a ideia de um sólido geométrico ou de uma região plana. Está aqui o dado. Observe o formato dele. Ele é um objeto geométrico que é um sólido geométrico ou ele é uma região plana. Tá? E cada uma das suas faces, como está destacado aqui, cada ladozinho dele é uma face. E a face dele é o quê? Um sólido geométrico ou uma região plana? Quais desses objetos, quais desses objetos, dessas fotos, esses objetos que temos aqui embaixo, que você acha que dá a ideia de uma região plana? E aí, a nota de R$ 10 é plana? A bola é uma região plana? As bandeirinhas de festa é uma região plana? A caixa de sapato é uma região plana? Então, você pode marcar um X em cima das que por região plana ou você pode escrever o nome dela. Uma lata de leite em pó, lembra qual sólido geométrico? Então, tá aqui a letra. Qual é o formato? Ela lembra qual sólido geométrico? É um cilindro, é um cubo, é uma pirâmide? Qual é o sólido geométrico que ela lembra? Esse sólido geométrico, existe alguma parte que dá a ideia de região plana? Nesse sólido geométrico, tem alguma parte dele que dá a ideia de uma forma geométrica que tem região plana? Que forma, né? Que forma essa parte tem? Se é uma forma de um quadrado, se é de um retângulo, se é de um círculo? E na próxima página, sobre ainda regiões planas, você vai observar essas 3 fotos
tá? E você veja essas fotos que dão a ideia de região plana, essas 3 fotos, e você vai assinar um X nesses quadradinhos, tá? Que dão a ideia também de regiões planas. Observe as imagens, que são objetos aqui que são regiões planas, e você vai ver qual dessas alternativas também tem nome de objetos que são regiões planas. Aí você marca um X no quadrinho daquelas que forem. Aí aqui você vai abrir seu livro na página 221, lá no meu bloguinho, e você vai observar as imagens que tem lá, você vai recortar as regiões planas que tem lá, as imagens que tem lá, tá? E vai colar, tá bom? E vai colar aqui nessa questão, ok? Você vai colar lá, recortar as figurazinhas que representam regiões planas que tem nessa página 221 e cola elas aqui. E depois você vai conversar aí com seu pai, com sua mãe, como você não vai ter seus coleguinhas aí em casa, você vai conversar com seu pai e sua mãe e vai descrever o que você observou nelas, tá? Depois de colado, você vai observar as características de cada um e vai escrever o que você observou nelas, ok? E aqui nessa outra página, você vai responder essas questões aqui. Depois de você ter assistido essa videoaula, e você vai dizer, escrever com suas palavras o que é esse nome região plana. Você vai escrever o que é uma região plana. Então você pode escrever. Lá no início do vídeo eu expliquei, então só voltar lá. A 3, considere as figuras geométricas abaixo. Assinale com um pontinho, né, a figura que for um sólido geométrico. Aqui for um sólido geométrico, você bota um pontinho dentro desse quadradinho. As que forem regiões planas, você vai marcar um X. Pontinho para que for sólido geométrico, X para que for regiões planas. E aqui você vai descobrir a regularidade dessas bandeirinhas nas cores e vai continuar desenhando as bandeirinhas nessa parte que está em branco aqui. Observe, nós temos um azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo. Então a próxima vai ser azul e aí você vai continuar a sequência de acordo com o padrão. Ok? Então, obrigado por assistir. Tenha bons estudos aí em casa e faça as suas tarefas.